Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cleiton Fernandes, eu sou paisagista e hoje nós estamos começando o segundo vídeo da nossa série sobre jardinagem. Pessoal, hoje nós vamos falar basicamente sobre o pH do solo, que é um fator tão importante quanto o tipo de solo que nós temos no nosso jardim. Basicamente, o pH do solo é o potencial de hidrogênio que contém no solo ou em uma solução. Então nós temos uma escala que vai dizer para a gente se o nosso solo é ácido ou neutro ou se ele é alcalino. Essa escala ela varia de 1 ao 14, sendo que de 1 a 6,9 significa que a gente tem o solo ácido, que é o tipo de solo mais comum que nós temos aqui no Brasil, devido à nossa formação rochosa e como aconteceu a sedimentação dos nossos materiais. O solo vamos dizer assim, neutro seria o solo com pH 7. É um solo que a gente fala que é um solo perfeito para o cultivo. E o solo de 7 a 14 é um solo alcalino, que também não é um solo ideal. Então a gente tem uma escala de 1 ao 14, sendo que o ideal seria 7. Porém, é muito difícil a gente ter um solo, você encontrar um solo com esse pH 7. Então a gente precisa entender qual é o tipo de cultura que a gente vai, vamos dizer assim, cultivar nesse jardim. E entender qual é o tipo de pH ideal que aquela planta requer para ser cultivada. Se você não tiver uma planta, por exemplo, que goste de solos ácidos, você usar essa planta nesse jardim, provavelmente essa planta ela não vai se desenvolver bem. Por quê? Um solo ácido ele é rico em hidrogênio, que consequentemente ele é rico em metais pesados, como por exemplo o alumínio. O que o alumínio faz no nosso solo? Ele não deixa a nossa planta absorver os nutrientes que o solo dispõe para ela. Então, por isso que é importante a gente entender qual é o tipo de planta que nós queremos usar naquele determinado local. Ou seja, se você tem um solo muito ácido, você tem que fazer uma correção de solo, que a gente chama de calagem. Essa correção de solo, basicamente, ela é a adição de calcário no solo. Acontece da seguinte forma, a gente pega esse solo, após fazer a análise do solo, e adiciona esse calcário, mais ou menos 200 gramas por metro quadrado de solo. Você vai adicionar esse calcário, vai virar essa terra e vai deixar descansando durante 1 mês a 3 meses. A gente sabe que na realidade a gente não consegue fazer isso na vida real, de deixar descansando. Não tem problema, desde que você se atente à quantidade de calcário que você está colocando no ambiente, certo? A quantidade recomendável é máximo 200 gramas por metro quadrado, ok? Essa recomendação tanto para a agricultura como para o jardim, que a correção é a mesma. Se a gente tem um solo neutro, tá tudo bem, é o solo ideal, a gente não vai mexer nesse solo, né? Só vai fazer a correção por exemplo, adubar se precisar ou não. Se a gente tem um solo que ele é de 7 a 14, que ele é um solo alcalino, e a gente não tem uma planta, não vai cultivar nada que seja relacionado a esse solo, que gosta desse tipo de solo, nós devemos fazer também a correção. Como é feita a correção do solo alcalino? No caso, a gente vai adicionar um adubo que ele é rico em nitrogênio e que contenha amônia para fazer a questão de neutralização. Ou seja, a gente pode fazer esse método químico, que é um pouco agressivo também, ou a gente pode usar casca de pinos, que é recomendável até. Você usar a casca de pinos para fazer a neutralização, chegando no aproximadamente 7, que seria o nosso neutro. E daí você me pergunta o porquê usar o pinus e não outra árvore. O pinus, naturalmente ele é ácido, então ele é rico em ácidos. Quando a gente usa a casca dele, faz a trituração e joga nesse solo, conforme ocorre a decomposição dessa matéria orgânica do pinus, né? Ele vai liberar para o solo o ácido, então a gente acaba fazendo a neutralização do solo. Uma coisa bem importante que a gente precisa entender que algumas plantas elas são como termômetro para indicadores, né? Não termômetro. Seriam indicadores qual é o solo que a gente tem. Por exemplo, hortênsia. Vou pôr aqui a imagem na tela para vocês verem. Quando a gente tem um solo muito ácido, as hortênsias elas tendem a serem mais azuis e mais escura. Quando a gente tem hortênsia num solo, vamos dizer assim, alcalino, as flores tendem a ser mais claras. Então, assim,
o ideal é que a gente tenha o solo, né, neutro, como eu falei para vocês sempre. Nem sempre é possível e nem sempre a gente chega na correção ideal. Porém, o ideal seria o 7. Então, essa flor, a hortênsia, conforme está aparecendo na tela de vocês, elas tendem a serem plantas que vão indicar para você se o seu solo é mais ácido ou neutro. Uma coisa interessante é você usar as cores, né? Por exemplo, se você quer uma hortênsia azul, você vai deixar o seu solo mais ácido, naturalmente. Uma coisa bem importante que a gente precisa entender é como que eu vou identificar qual é o tipo de solo que eu tenho no meu jardim. Só de olhar, a gente nunca vai descobrir, certo? Então, a gente precisa fazer análise do solo. Como que é feita essa análise? Existem alguns métodos para fazer isso. Tem o caseiro e tem o laboratorial. Então, basicamente, a gente vai falar desses dois tipos. Primeiramente, a gente precisa entender que para fazer essa amostragem do solo, a gente deve pegar de diferentes partes do jardim para entender qual é o que acontece ali. Se todos são o mesmo pH, provavelmente não seja. Então, a gente precisa pegar essas amostras, fazer análise, que a gente pode fazer análise em casa, por exemplo, com o pHômetro, que você vai pegar esse aparelho e vai medir o pH do seu solo. Esse que está aparecendo na tela agora. Esse método ele tem digital e analógico, que vai dizer para você qual é o pH que nós temos no seu solo. Existem também outros métodos, por exemplo, como a fita de pH. Essa fita de pH, você vai fazer a solução do seu solo com água e vai pôr essa fitinha dentro durante um período indicado no rótulo do produto. Cada fabricante varia. Essa fitinha ela vai mudar de cor. Quando dá o tempo que o teste está falando para você na embalagem, você vai pegar essa fitinha e vai comparar com a amostra que você tem na escala do rótulo do produto. Então você vai ali saber qual que é o pH que tem o seu solo. Vale lembrar que quando a gente faz uma amostragem, por exemplo, pega 5 pontos, a gente mede todos os pHs desses pontos, depois a gente soma e divide pela quantidade de amostra que a gente fez, para ter uma média do pH e saber qual é a correção ideal que a gente vai fazer para o nosso solo. Existe também um método laboratorial, que você vai pegar a amostra do mesmo jeito que eu falei para você, ou talvez o laboratório que você escolheu, ele pode indicar, faça desse método, que é bem comum. Você vai fazer conforme eles indicaram, vai levar para o laboratório vai fazer o teste ali, e ele vai te dar para você qual o pH que você tem. Uma coisa positiva sobre esse tipo de teste é que ele não dá só o pH, ele dá a quantidade de nutrientes que o seu solo tem. Basicamente, pessoal, o nosso vídeo hoje é sobre pH. A parte de correção de solo mais a fundo eu vou falar no próximo vídeo, que eu vou falar tanto de adubação e um pouco sobre o pH novamente, sobre correção de solo, mostrar mais na prática, né, mais como você vai fazer. Então, por hoje, o nosso vídeo é sobre isso. Eu quero agradecer vocês que chegaram até o final e quero convidar vocês também para não esquecer de deixar seu comentário, caso você tenha sua dúvida. Você pode deixar aqui no meu YouTube, né, no canal, aqui nos comentários, ou também você pode deixar lá no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram na tela, caso vocês queiram falar diretamente lá, que é onde eu estou mais conectado. E vocês podem mandar, quem sabe, vira tema para um próximo vídeo. Então é isso, eu agradeço muito vocês pela companhia. Até o próximo vídeo. Obrigado, gente.